Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa de oração, à nossa casa espírita Joana de Ângeles. Para iniciarmos os trabalhos da noite, vamos ler uma pequena mensagem psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Corações, aprendamos a compreender para sermos compreendidos. Encontra-se alguém na estrada que te pareça na capa de inimigo, ou na máscara de ofensor. Silencia e não condenes. Convençamo-nos de que não existem corações de mármore, e sim corações retalhados de dor. Então, com essa pequena mensagem, podemos nos harmonizarmos, elevarmos o nosso pensamento a Deus. Quem quiser fechar os olhos, ficar confortável nas suas cadeiras. E vamos fazer a nossa oração inicial, agradecendo a Deus, aos bons amigos espirituais, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, para orarmos, para aprendermos, para refletirmos. Que possamos aqui encontrar paz para serenar nossos corações, das nossas aflições, das nossas angústias, e que possamos sair daqui fortalecidos, levando conosco o amor de Jesus. Que assim seja. Então, meus irmãos, para a noite de hoje, eu preparei para conversar com vocês sobre um tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, sob o título Não separeis o que Deus juntou. Falar sobre a grandeza do casamento é um tanto complexo e desafiador, pois podemos considerar como sendo uma instituição muito complexa e importantíssima no progresso da sociedade, o casamento, né? Que vem no decorrer do tempo, no decorrer da história, passando por variações em vários aspectos de ordem social, de ordem moral e psicológicas. Então, se formos pensar que cada qual de nós é uma individualidade que se desconhece. Existem reações no nosso íntimo, no nosso mundo interior, que nós não imaginamos que possamos ter. Reações que nos fazem, às vezes, de uma hora para outra explodir, muitas vezes ter reações que não imaginávamos ter, não sabemos de onde saíram estas reações. Então, podemos imaginar um iceberg, né, que é um grande bloco de gelo encontrado nos oceanos. Uma parte gigantesca desse iceberg está sob as águas, onde os nossos olhos não conseguem enxergar. E uma pequena parte, uma ínfima parte deste iceberg está sobre as águas e nós então podemos enxergar com os nossos olhos. Assim somos nós, desconhecidos de nós próprios. Podemos nos considerar este iceberg. Recomendam os espíritos superiores que para nós superarmos as tentações do mal e sermos felizes nesta vida, devemos seguir o conselho de um sábio da antiguidade, Sócrates. Sócrates foi um filósofo grego e que propôs uma viagem introspectiva rumo à nossa consciência. Quando ele diz, conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates, conhecer-se seria o ponto de partida para uma vida mais equilibrada, mais autêntica e mais feliz. Ora, então, na medida em que nós não nos conhecemos a nós próprios, se torna mais difícil uma relação mais saudável de nós para conosco mesmos, né? Para conosco mesmo.
Então, imaginemos quando nos unimos a uma outra criatura, que por sua vez também se desconhece. Então, o casamento torna-se uma instituição complexa, porque são dois indivíduos que se autodesconhecem, unindo-se numa relação em que eles se entredesconhecem. Por mais que convivamos juntos, por mais que os anos passem, vamos conhecendo uma ou outra nuance do nosso companheiro de jornada, mas nunca conheceremos a intimidade, a essencialidade de cada criatura, uma vez que nem mesmo nós nos conhecemos por completo. Então, nós trazemos conosco muitos conflitos psicológicos. Muitos desses conflitos, eles vêm lá da nossa infância, da casa dos nossos pais, do convívio com os nossos genitores, quando trazemos a convivência da relação dos nossos pais, que muitas vezes foi conturbada, foi muito conflituosa. Então, nós trazemos conosco estes conflitos. Por vezes, muitos conflitos trazemos de outras relações do passado, de outras vidas, de outras encarnações. E aí, ao chegarmos à nossa realidade, da nossa união agora com o nosso companheiro, muitas vezes exteriorizamos estes conflitos que estão lá no nosso subconsciente de forma conturbada, de forma perturbada. Queremos muitas vezes transferir ao nosso parceiro as nossas insatisfações, esperando que ele possa suprir, muitas vezes, por exemplo, o nosso vazio existencial, a nossa solidão, a necessidade de um amparo contínuo. E, naturalmente, o encantamento inicial daquela relação vai desaparecendo e, aos pouquinhos, vai se tornando desgastante à medida que o relacionamento vai se aprofundando. Desejamos muitas vezes que o outro nos sirva. Desejamos ser servidos, servidos pelo outro, desejamos que as virtudes estejam no outro. Imaginamos encontrar a pessoa ideal, mas não pensamos se nós somos a pessoa ideal para aquele outro. E aí, Divaldo Pereira Franco, né, o médium, excelente orador espírita, que todos nós conhecemos, nos alerta dizendo que a base essencial para estes conflitos dentro da união conjugal está no egoísmo. Quando o indivíduo pensa que o outro deve sempre ceder, ele não compreendeu ainda que o casamento se trata de uma parceria, onde cada um tem seus direitos e também tem seus deveres. E Divaldo ainda segue nos dizendo que para lograr um bom êxito, um bom entendimento conjugal, é preciso que a criatura exerça a maturidade psicológica. Quando a pessoa percebe que quando existe um compromisso com outro coração, é preciso que se tenha respeito por este compromisso. Isso conseguimos com a maturidade psicológica. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 696, indagou aos espíritos da codificação: qual seria para a sociedade a consequência da abolição do casamento? E os espíritos da codificação então responderam: um retorno à vida dos animais, um retorno à vida dos irracionais. Vejamos, nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, lá atrás, nos mundos primitivos ainda. Começamos lá na evolução dos mundos, partimos do reino mineral, passamos pelo reino vegetal, depois chegamos ao reino animal. Hoje estamos no reino hominal.
para um dia chegarmos à angelitude, chegarmos ao reino angelical. Então, um retorno à vida dos animais, à vida dos irracionais, seria lamentável, porque estamos já no estágio dos seres racionais. E a razão deve orientar os nossos passos, deve orientar a nossa vida, as nossas decisões, deve guiar a nossa proposta de vida. Vale a pena pensar que o casamento na Terra tem a função de nos fazer experienciar as várias dimensões do amor. O amor conjugal, entre o casal, o amor paternal, o amor maternal com a vinda dos filhos, e aí as várias formas de amor. Deus conta conosco para que através da relação conjugal, através da família que nós iremos construir, possamos participar da evolução planetária. E ainda no Livro dos Espíritos, na questão 775, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E eles respondem: o retorno ao egoísmo. Novamente, o egoísmo, né? A grande chaga da humanidade. Por quê? Porque a família é uma bênção, uma oficina de bênçãos, onde trabalhamos o nosso caráter, aprendemos a dividir uns com os outros, onde direitos e deveres devem ser assumidos de forma igual, mantendo a dignidade do lar. A família é a célula-mãe da sociedade. É a partir da família que poderemos um dia termos a grande família universal unida. O grande filósofo, escritor, pintor e poeta Gibran Khalil Gibran viveu entre os anos de 1883 e 1931, de origem libanesa. Foi considerado um poeta que marcou a literatura mundial com sua escrita muito espirituosa e com profundas reflexões sobre a amizade e o amor. E então Raul Teixeira, que é um grande orador, escritor e trabalhador espírita, vive na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele narrou um poema intitulado O Casamento, deste grande poeta Gibran. Raul Teixeira, então, nos disse o seguinte: conta-nos, Gibran, que uma mulher chamada Almitra pede ao seu mestre: fala-nos do casamento. E o mestre ergueu a voz e fala a Almitra: vós nascestes juntos, e junto vivereis para todo sempre. Juntos estareis até na memória silenciosa de Deus. Mas que haja espaços na vossa junção, e que os ventos dos céus dancem entre vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão, uma prisão. Que haja antes um mar ondulante entre as praias de vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais na mesma taça. Dai do vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. Cantai, dançai e viveis juntos, mas deixais que cada um de vós possa estar sozinho. Da mesma forma que as cordas da lira são separadas e vibram em harmonia, continuou falando o mestre Almitra, naqueles momentos em que os discípulos estavam na expectativa e a alma desses discípulos vibraram quando o mestre continuou falando. Afinal, amai-vos uns aos outros, mas não permiti entregar-vos um ao outro o vosso coração,
Afinal de contas, somente a mão da vida pode conter vossos corações. Vivei juntos, mas que entendais que cada um de vós deve estar sozinho, uma vez que as colunas do templo erguem-se separadamente, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. A mensagem de Khalil Gibran fala-nos sobre a união das criaturas, sobre o casamento, dando algumas dicas para que o casal encontre a felicidade. Propõe Gibran que cada um dê ao outro a liberdade da respiração mental, uma vez que o casamento entre duas almas não se trata de uma amalgamação em que dois indivíduos se tornem um terceiro, que não é nenhum e nem outro. Então, o casamento não é essa fundição de criaturas, é uma união de indivíduos independentes que se devem respeito, consideração mútuas, mas um de fato jamais será o outro. Que haja este espaço, que os ventos dos céus, os ventos do equilíbrio, os ventos do entendimento dancem entre vós. Dai do vosso amor um ao outro, mas não façais do amor um grilhão. Quantas vezes o sentimento de posse converte o casamento numa cadeia, porque falta-lhes os ventos dos céus entre um e outro. E desta maneira surge o ciúme, causando sempre tormenta, dificuldades na relação conjugal. A criatura ciumenta não confia em si e, por transferência de sua fragilidade, passa a admitir que o outro irá cometer as mesmas tolices de que ela seria capaz. Então, o ciúme, que toma conta da humanidade em vários aspectos da sociedade, em diversas relações, nas amizades, nas relações profissionais, em vários outros aspectos, se torna um veneno letalizante na relação conjugal. O amor tem como ponto primordial a confiança. Todas as pessoas que confiam em si sabem que estão fazendo certo. Então, se algum dia o outro tomar o caminho errado, se equivocar, o problema é do outro. O importante é eu saber que eu estou fazendo o certo. Então, que o amor não seja um grilhão, não seja uma cadeia, uma prisão, que haja antes um mar ondulante entre as praias das vossas almas. Cada um é um, mas é o mar que liga as praias. É o mar que leva as areias para lá, traz as areias para cá. É um mar ondulante que leva lixo para cá, leva lixo para lá, leva bênçãos para lá e para cá. Duas praias unidas pelo grande mar ondulado da vida. Nessa simbologia, Gibran procura mostrar a independência de um e de outro na relação conjugal. Somos indivíduos diferentes que nos interrelacionamos. Nós nos aproximamos, nos unimos a quem nós gostamos, logo não justifica que queiramos abafar o outro. As leis da vida, ora, nos colocam renascidos para uma união conjugal com um espírito, cujas características nós necessitamos, mas noutra oportunidade, noutra existência, nós renascemos tendo outro espírito na nossa relação conjugal, com as características que necessitamos para aquele momento. Então, o amor é a única força do universo que liberta. Viver em comunhão com respeito e doação. A proposta da divindade com o casal e com a família é a de que aprendamos a viver um dia na grande família universal. Certa feita, Divaldo foi indagado na seguinte questão:
A doutrina espírita nos diz que, na maioria dos casos, nos comprometemos a nos unir com determinado espírito através do planejamento reencarnatório. Mas, por que então as brigas e até a dissolução do casamento? E aí a resposta de Edivaldo foi a seguinte: quando estamos no mundo espiritual, a nossa visão da vida é muito ampliada, é até mesmo muito otimista. Nós queremos vir aqui, quitar as nossas dívidas, nós temos disposição e boa vontade. Mas, quando nós mergulhamos na indumentária carnal, quando nós reencarnamos neste corpo de matéria, nós ficamos envolvidos pelo véu do esquecimento e a nossa memória perde a lucidez. E aí aqueles relacionamentos fracassados lá no passado e que nós nos comprometemos que viríamos agora, iríamos corrigir aquilo que ficou pendente, muitas vezes nós acabamos esquecendo aquilo novamente, nos envolvendo em brigas, em discussões, nas teimosias. E aí reincidimos nos mesmos erros, o compromisso assumido lá na erraticidade, no mundo espiritual, acaba por fracassar novamente, vindo assim as dissoluções dolorosas. E aí chegamos ao ponto em que o casamento tem o fim, se encaminhando para o divórcio. O tema divórcio está também lá neste capítulo do Evangelho, no capítulo 22, um item falando exclusivamente sobre o divórcio. Diz o Espiritismo ser favorável ao divórcio. Quando? Quando o respeito desaparece. Quando as discussões passam da área da teimosia para as ofensas, para as humilhações. Quando as agressões verbais vão se intensificando, tornam-se agressões morais e acaba até mesmo na agressão física. Então, porque na união entre duas criaturas, o que importa é o respeito, é o amor que deve ser mantido entre um e outro. Quando passamos a desrespeitar, a desvalorizar, a humilhar o outro, torna-se lamentável, uma situação lamentável, que deve então ser interrompida por intermédio do divórcio. Diante dessas circunstâncias, é uma decisão mais saudável. E aí, pois bem, como é que pode existir casamento perfeito na Terra se vivemos num mundo de provas e expiações, onde ninguém é perfeito, onde todos temos muitas imperfeições, né? Será que é possível casamento perfeito na Terra? E aí os espíritos superiores vêm e dizem que sim, existe. Quando? Quando o casal dá conta das suas imperfeições, dá conta das suas provações. O casal foi formado para estar junto, deu conta junto das dificuldades, então o casamento foi perfeito. Essa perfeição, segundo a divindade, a visão da perfeição para a divindade é diferente da nossa. Não é essa perfeição que nós imaginamos, mas é quando o amor prevalece e supera todas as dificuldades. Aí então entendemos que o casamento tenha sido sim perfeito. Não vale a pena brigar, então, né? Quem conhece a doutrina espírita sabe também que não podemos desconsiderar que muitas vezes um agravante para a problemática das dificuldades no relacionamento está na incidência das obsessões, das perturbações espirituais. Então, quando as coisas não estiverem bem, quando os desafios surgem, o que a doutrina espírita nos recomenda? A oração para manter a união. Dessa forma, eis a doutrina lançando luz sobre a vida dos casais.
Quando nos reportamos ao casamento, estamos nos reportando a todas as uniões estáveis e sérias entre duas criaturas para criar a família. E aí, como evitar os conflitos na família? A recomendação que recebemos é uma excelente solução trazida pela doutrina espírita: trazer Jesus para a intimidade do nosso lar, através do estudo do Evangelho no lar, através da oração. O Evangelho no lar, uma vez por semana. Todos nós podemos reservar um tempinho na nossa vida, em família, um dia por semana, num horário determinado, convidar todos aqueles que fazem parte do nosso lar a sentar-se à mesa, abrir o Evangelho, fazer uma oração. E com isso, o Evangelho no lar, ele nos traz uma solução preventiva, porque ele nos une de maneira espiritual com mais profundidade. Jesus disse: orai e vigiai. Então, quando vibramos na oração, quando trazemos Jesus para dentro do nosso lar, para o convívio da nossa intimidade, nós estaremos trazendo também as boas influências, as intuições salutares, capazes de transformar o ambiente doméstico, por vezes perturbado por entidades espirituais que estão ali querendo causar discórdia, querendo causar as discussões. Então, nós, com o Evangelho no lar e com a oração com Jesus, nós conseguimos mudar essa psicosfera, mudar a energia do nosso lar. Então, orar e vigiar, rogar ao Pai pela paz doméstica, vigiar os pensamentos, vigiar os sentimentos, vigiar as nossas atitudes diante da vida, diante das dificuldades. Lembrando sempre que vale a pena amar. Sempre vai valer a pena amar. E quando nós tivermos aprendido bem esta tarefa, tivermos desempenhado bem o amor conjugal e cumprido bem a tarefa com os nossos filhos que o Pai bondoso nos confiou, sejam eles filhos do ventre ou filhos do coração, não importa, são todos filhos de igual forma, aí então a nossa prece será de gratidão. Abriremos o nosso coração ao Pai da vida e diremos: Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis, que brilham nos infinitos, Pai amoroso, Pai bom, de todos os seres aflitos, que gemem, que choram, que se debatem, que se estertoram. Neste mundo de caos, de dores, de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, amor. Venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade. Na estrada augusta que nos leva à perfeição, cumpra-se o teu mandamento, mandamento que não vacila, nunca erra, seja nas engrenagens dos céus, seja nas estruturas da terra, onde encontramos tantos casamentos abençoados, tantos casamentos trôpegos, tanta luta, tanta tormenta. Livra-nos de todo mal, mas dá-nos hoje, Senhor, o pão em nosso caminho e permita que ele seja amassado com o trigo do amor, nas mãos, no carinho dos nossos benfeitores espirituais. Auxilia-nos também para que, em nossos deveres cristãos, aprendamos a amar a todos os nossos irmãos,
primordialmente aqueles que ainda se acham distantes do bem. Sob a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz. Para que a tua ideal igreja, Senhor, a igreja do lar, a igreja da fraternidade, a igreja da verdade, a igreja da justiça, da equidade, realize dentro de nós o altar mais venerando, da mais expressiva caridade, que começa no lar, na vivência comum de duas almas, para que dentro dele, então, se possa cumprir a vontade do teu inexcedível amor. Hoje, para sempre, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada, Pai da vida. Muito obrigado, meus irmãos. Que assim seja. Uma boa noite a todos. O passe foi ministrado durante a oração. Que possamos todos voltar para os nossos lares com boas energias e pensando sempre que amar vale a pena. Boa noite.